Oi, olá. Bom, algumas semanas atrás, o Tech Lead, que é um youtuber americano que posta sobre tecnologia e programação e várias coisas bem interessantes, ele fez um vídeo falando um pouco sobre o YouTube e por que o YouTube é a nova App Store, falando um pouco sobre a decadência dos aplicativos e de por que a criação de conteúdo é uma coisa que está dominando o mundo inteiro. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco o vídeo do Tech Lead e falar um pouco sobre isso, sobre o fim dos aplicativos e talvez uma nova tendência tecnológica. Bom, o canal do Tech Lead, caso vocês ainda não conheçam, é um canal muito interessante. O conteúdo é todo em inglês, mas o cara é muito bom. Vale a pena se inscrever no canal do Tech Lead. O cara já foi desenvolvedor do Google, já trabalhou como Tech Lead do Google, que ele era basicamente então o gerente dos programadores. Por isso o nome, Tech Lead. Bom, e nesse vídeo do Tech Lead, ele comenta que na verdade o YouTube pode ser a próxima App Store. Bom, há não muitos anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, os primeiros aplicativos estavam começando a serem criados, junto com o lançamento do iPhone, que deu origem à Apple Store e que depois foi copiado por várias outras empresas ao redor do mundo. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a onda de criar aplicativos estava começando e vários aplicativos que ficaram famosos nesses últimos anos surgiram nessa época. Mas atualmente ninguém mais baixa aplicativo nenhum. Na verdade, qual foi a última vez que você baixou um aplicativo? As pessoas usam alguns aplicativos no seu dia a dia, mas aplicativos novos é muito difícil alguém baixar. A grande maioria das pessoas não baixa mais aplicativo. Então, normalmente nós temos alguns aplicativos que nós utilizamos no nosso dia a dia e é isso aí. A gente não fica o tempo inteiro baixando mais novos aplicativos. Mas algum tempo atrás as pessoas faziam isso. As pessoas ficavam literalmente baixando novos aplicativos para ver como é que eles funcionavam. Até uma vez eu vi uma entrevista do cara que criou o WhatsApp, que ele falou que no início ele simplesmente ficava trocando o nome WhatsApp e fazendo o upload do aplicativo novamente nas App Store para que as pessoas vissem que era um aplicativo novo e baixassem o aplicativo. Porque na verdade o WhatsApp não foi um sucesso imediato. Demorou algum tempo até as pessoas começarem a usar ele. Bom, então na verdade a gente consegue perceber que parece que está tendo uma decadência dos aplicativos. Mas em compensação, grande parte das pessoas, e vocês inclusive, literalmente, consomem vídeos. A grande maioria das pessoas consomem vídeo no seu dia a dia. A gente tem cada vez mais consumido vídeos. Conteúdos no YouTube, como esse vlog aqui que vocês estão vendo agora, ou outros tipos de conteúdos. São várias outras coisas que nós acabamos consumindo na internet em relação a vídeo. Isso, na verdade, está acontecendo por causa do avanço da tecnologia. Há poucos anos atrás, assistir um vídeo numa internet pelo celular era algo meio que impossível, na verdade. Se você ficasse assistindo o YouTube nos seus dados de celular, em alguns poucos minutos todos os seus dados do mês seriam consumidos. Então era algo meio que impraticável fazer isso alguns poucos anos atrás. Mas nesses últimos anos isso meio que mudou um pouco. Pelo menos agora as pessoas conseguem consumir vídeos de uma forma mais simples, porque os celulares se tornaram melhores ou porque a internet também se tornou melhor. Bom, existem alguns aplicativos que continuam bombando, na verdade. Não são todos os aplicativos que estão em decadência. Sei lá, o Instagram, por exemplo. Cada vez mais pessoas fazem uso do Instagram. Mas em contrapartida, o Facebook não está tendo mais tanto uso assim. Na verdade, o Facebook está em declínio, caminhando quase que para o mesmo caminho que o Orkut caminhou alguns anos atrás, caminhando para o número 0 de usuários. Bom, talvez vocês já tenham percebido, por exemplo, no trabalho de vocês, que quase todo mundo tem uma aba aberta no YouTube, assistindo ou ouvindo alguma coisa, seja um podcast, ou alguma música, ou algum vlog, tipo esse daqui. Na verdade, as pessoas estão quase o tempo inteiro consumindo alguma coisa no YouTube. Quantas vezes essa semana você abriu a Apple Store ou o Google Play para ver os novos aplicativos que foram lançados? Agora, quantas vezes essa semana você abriu o YouTube para ver quantos vídeos novos foram lançados? Então, na verdade, a gente está consumindo muito mais vídeo do que a gente consumia alguns poucos anos atrás. Isso não é uma coisa tão à toa assim. Na verdade, o fato desses YouTubers terem bombado nos últimos anos foi exatamente por causa disso. Uma mudança na tendência de consumo de tecnologia. Antigamente as pessoas alocavam a sua atenção, o seu tempo, no seu dia a dia para o consumo de aplicativos. Então, sei lá, várias crianças, por exemplo, ficavam usando aplicativos para jogar jogos. Ficavam jogando Angry Birds e esses outros jogos de celular. Mas atualmente elas consomem muito mais tempo, por exemplo, assistindo vídeos no YouTube do que usando aplicativos. Então a gente percebe que existe uma mudança nesse consumo.
E na verdade não só em relação ao YouTube em particular, o consumo de vídeo em outras mídias. O próprio Instagram Stories representa isso muito bem. Algum pouco tempo atrás quase ninguém compartilhava sua vida naquele negócio. E agora quase todo mundo compartilha uma parte do seu dia no Instagram Stories, normalmente no formato de vídeo. O Twitch também, que é aquela plataforma para fazer streaming de jogos, também tem crescido um monte nos últimos tempos. Na verdade, até acho que existe uma certa similaridade entre a aba Just Talking do Twitch, que é onde as pessoas que estão fazendo streaming estão simplesmente falando coisas aleatórias, não estão jogando nenhum tipo de jogo, com o YouTube em 2010. Porque o YouTube em 2010 só tinha, sei lá, meia dúzia de vlogger, só que tinha uma comunidade gigante de pessoas que ficavam assistindo eles. E não à toa essas pessoas acabaram crescendo muito no YouTube nos últimos anos, que são os grandes youtubers aí que vocês provavelmente conhecem. E na aba Just Talking do Twitch parece que está acontecendo a mesma coisa. A gente vê meia dúzia de pessoas gravando nos seus quartos de forma extremamente amadora, mas uma comunidade enorme crescendo e apoiando elas. Volta e meia tem canais pequenos no Twitch, com mais de 1000 pessoas assistindo naquele momento, o que mostra uma comunidade bem colaborativa. Bom, e como é que as pessoas faziam dinheiro com os seus apps antigamente? Bom, a principal forma de fazer dinheiro com um aplicativo era com marketing, era com propaganda. Tu tava lá jogando um determinado jogo e de repente abria uma propaganda que você era obrigado a assistir. E assim o dono do aplicativo fazia alguns centavos com a sua atenção. Então, na verdade, o grande lance do aplicativo era reter a atenção das pessoas, fazerem ela usar aquele aplicativo por mais tempo, para o cara que criou o aplicativo ganhar dinheiro com propaganda, na maioria dos casos. E na verdade o YouTube é basicamente a mesma coisa. As pessoas assistem um vídeo, doam parte do seu tempo para assistir aquele vídeo, e em troca a pessoa que criou o vídeo ganha alguns centavos com aquilo, se o vídeo for monetizado. Bom, e o que o Tech Lead coloca no vídeo dele é exatamente isso, que na verdade talvez o YouTube seja uma App Store secreta, que ainda está sendo descoberto. Claro que já existem canais gigantescos pelo mundo, mas ninguém consegue admitir de fato que criar vídeo para o YouTube é uma coisa lucrativa. Na verdade, existe meio que um certo receio de assumir isso, de que se dedicar para criar conteúdo para a internet pode ter de fato algum futuro. As pessoas em geral têm uma relutância em aceitar isso, da mesma forma que as pessoas tinham uma certa relutância de aceitar que criar um aplicativo podia te deixar milionário. Bom, uma coisa curiosa também é a mudança no comportamento das pessoas. Alguns anos atrás, baixar um aplicativo de receita, por exemplo, caso você fosse fazer alguma comida, era uma coisa natural. As pessoas baixavam aplicativos de receitas. Hoje em dia isso é uma coisa meio absurda. Alguém que se dedicasse a criar um aplicativo de receita com a intenção de ganhar dinheiro com isso, acho que estaria fadado a perder todo o dinheiro. Mas ao mesmo tempo existem canais gigantescos aqui no YouTube, com milhões de seguidores dedicados exatamente a isso. Criar vídeos ensinando pessoas sobre receitas. Então, na verdade, a gente pode dizer que é muito mais fácil você obter sucesso criando um canal no YouTube sobre receita do que criando um aplicativo de receitas. Em alguns casos, por exemplo, a gente vê pessoas fazendo streaming de jogos, que basicamente é uma pessoa jogando e outras assistindo, e com milhares de pessoas assistindo aquela pessoa jogando o jogo. Mas as pessoas estão assistindo o jogo porque é de fato interessante fazer aquilo, porque tu está participando daquela comunidade de pessoas que estão assistindo aquilo. Um novo tipo de conteúdo que está surgindo. Então, na verdade, se a gente parar para pensar, durante muito tempo, a televisão é que dominou esse setor. A televisão e o cinema. As pessoas sempre gastaram muito tempo assistindo televisão, e assistindo filmes e séries e coisas desse tipo. E nesses últimos anos, isso meio que se tornou aberto para qualquer um criar esse negócio. Então, qualquer um pode agora criar conteúdo de uma forma mais simples. E é exatamente por isso que isso está tendo um crescimento bem grande. Sei lá, todo mundo diz que o futuro é programação, saber programar. E de fato, realmente, saber programar vai ajudar bastante você na sua vida, porque você vai poder criar várias coisas legais. Mas pode ser que, na verdade, esteja acontecendo uma mudança nisso. Se os aplicativos estão entrando em declínio, e antes, para você criar um aplicativo, você precisava saber programar, para começar um canal no Twitch e fazer streamings diários, você não precisa saber sobre programação, ou não precisa saber nada sobre marketing para vender o seu negócio. Então isso está meio que mudando a economia da internet. É uma nova economia que não existia antes, ou pelo menos não estava tão evidente. Claro que a gente já ouve falar de youtubers grandes há muito tempo, só que agora, como está tendo tanto consumo de vídeo por parte das pessoas, isso se tornou uma coisa que, bom, qualquer um pode fazer. Existe uma grande demanda por esse tipo de formato. Outra coisa curiosa também são os chatbots. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre os chatbots e falando que, na verdade, os chatbots iriam substituir os aplicativos. Mas agora, na verdade, parando para pensar, isso é uma coisa que não bombou tanto. Os chatbots não bombaram como as pessoas achavam que iria bombar.
Quantas vezes você usou um chatbot nos últimos meses para comprar alguma coisa pela internet? Sei lá, eu lembro do Mark Zuckerberg, criador do Facebook, fazendo uma apresentação onde ele falou que as pessoas iam comprar passagens de avião pelo aplicativo, simplesmente conversando com um bot pela internet, utilizando o Messenger do Facebook, que você poder comprar qualquer tipo de produto usando o chatbot. Pelo menos até agora isso não bombou ainda, nem aqui no Brasil e nem em outros lugares do mundo. Então talvez o caminho não seja os chatbots, mas ao mesmo tempo o consumo de vídeo tem aumentado de forma absurda. Então, por incrível que pareça, por mais absurdo que seja, pode ser que a próxima tendência tecnológica não seja aplicativos nem chatbots, mas seja simplesmente criar conteúdo para a internet. Não necessariamente para o YouTube, mas no formato de vídeo, em outras plataformas talvez. Talvez vai agregar muito mais para uma pessoa saber edição de vídeo ou criar animações do que talvez saber programar. Talvez as pessoas ganhem muito mais dinheiro criando animações que vão trazer conteúdos para as pessoas e que muita gente vai querer assistir aquilo que foi criado do que criar aplicativos sobre coisas. Acho que a era dos aplicativos está chegando ao fim. Bom, enfim, poste um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. Se você acha que as coisas que eu falei aqui fazem sentido ou não. Esse é um tema meio polêmico, na verdade. Com certeza tem pessoas que vão discordar de mim, outras pessoas que vão concordar comigo. Então coloque seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou disso. Se você acha que faz sentido ou não faz sentido nenhum. E siga também o canal do TechLead, porque tem conteúdos bem interessantes lá. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo. E é isso aí. Tchau!